agora, galera, chegamos ao ponto máximo e mínimo, né, de uma função quadrática. Então, assim, o que que a gente vai fazer? No ponto máximo, tá? No ponto máximo, a gente vai ter a concavidade voltada para baixo, né? Então, lá em cima, eu tenho o ponto máximo, tá? E toda vez que o coeficiente A, né, ele for menor que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo, tá? E o ponto mínimo, eu tenho a concavidade voltada para cima. Então, sempre que o A, né, lá na função for maior que zero, a concavidade vai ser voltada para cima e ele vai estar atingindo o seu ponto mínimo. E daí, vamos supor, você pegou uma questão e ela pede para você determinar ponto máximo ou ponto mínimo. Nós temos as duas fórmulas, né? Que é x do vértice menos b sobre 2a. E temos, né, y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Então, quer dizer, se ele pedir ponto máximo ou ponto mínimo da função, você vai utilizar o y do vértice, tá? Agora chegamos ao máximo e mínimo, tá, galera? Então, aqui ó, a gente tem a representação, tá? Uma parábola, né? E ela atinge o ponto lá, né? Mais alto, o ponto máximo, tá bom? Sempre que a função, né? Ele vai te dar uma função e o A for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, logo o seu ponto mais alto é o ponto máximo, tá? E quando o A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. E esse ponto aqui, né, o ponto mais baixo, chamamos de mínimo, tá ok? Vamos trabalhar com essas duas fórmulas aqui, x do vértice é igual a menos b sobre 2a e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E aí, a gente tem que saber como que a gente vai utilizar, né, cada uma. E daí vem as perguntas. Quando a questão perguntar máximo ou mínimo, tá? Prestem bem atenção. Quando a questão perguntar máximo ou mínimo, você sempre vai utilizar o y do vértice. Ok, galera? Então, máximo ou mínimo é y do vértice. E se for pedido ponto máximo, né? E ponto mínimo, né? Aí você vai utilizar as duas fórmulas, tá? A partir dos exemplos a gente vai entender melhor e eu vou trazer os exemplos agora para vocês. Primeiro exemplo, né? Qual o valor de máximo ou mínimo da função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10? Essa questão aí é bem fácil, porque ele fala máximo ou mínimo. Então, quando a gente tem essa fala, né, de máximo ou mínimo, a gente já sabe que vai utilizar o y do vértice, tá? E como aqui A é maior, como aqui a gente tem o 1, galera, então a gente sabe que é maior que zero. Quando A é maior que zero, a gente tem o mínimo, né? Então, a gente vai calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Para a gente calcular menos delta, né, sobre 4a, a gente vai precisar achar o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B vai ser menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 10. Então, delta é igual a menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 10, menos 40. E aí, o delta é igual a 9, né? Então, o y do vértice nada mais é que menos 9 sobre 4 vezes 1. Ou seja, o y do vértice é menos 9 quartos. Se quiser escrever ao lado aqui, que é o ponto de mínimo, né? Pode escrever sem problemas, tá? Então, quando tem essa fala de máximo ou mínimo, já que é valor, né? A gente já de cara utiliza o y do vértice. E agora, galera, nós já temos aí qual o ponto de máximo ou mínimo da função. Então, quando ele fala no ponto, tá? A gente já vai ter que calcular o x do vértice e o y do vértice, tá bom? Então, nesse caso aqui, para a gente calcular o x do vértice, observem, né, que eu estou trabalhando com a mesma função, tá? Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, né? E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a.
O y do vértice eu já sei, né? Por conta de já ter feito em cima. Então, o x do vértice é igual a menos, o b é menos 7 e o a é 1. Então, x do vértice é igual a menos com menos 7, 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice, 7 meios, né? E o y do vértice nós já fizemos em cima e nós encontramos menos 9 quartos. Então, como ele pede o ponto de máximo ou mínimo, eu coloco primeiro o valor de x e depois o valor de y, tá? Então, tá aqui o ponto, ó, ponto de máximo e o ponto de mínimo, ok? Então, galera, agora a gente vai fazer o estudo do sinal, né? Primeiramente, quando for dada uma função, a gente vai encontrar as suas raízes. Pode encontrar por soma e produto, por delta e bhaskara, pelo que você quiser, pelo que for melhor, tá bom? Pela lógica, tá bom? Então, delta aqui é b ao quadrado, então 36 menos 4 vezes 8 menos 32, delta vai dar 4. E aí, bhaskara, x é igual a menos b, então 6 positivo, raiz quadrada de 4 é 2, e 2 vezes 1, 2. Então, x uma linha e x duas linhas, né? 6 mais 2, 8, dividido para 2 vai ficar 4, 6 menos 2, 4, dividido para 2, 2, né? Então, as raízes dessa função é 2 e 4. Quando a gente escreve uma função, galera, desculpa, quando a gente escreve um gráfico, a gente tem a linha do x e a linha do y, né? Aqui no gráfico nós temos esses pontos, 2 e 4. Vamos supor que o 2 esteja aqui e que o 4 esteja aqui, tá bom? E esse ponto aqui, o c, né, o coeficiente c, ele sempre está presente na linha do y. Vamos supor que ele esteja aqui, tá? E aí, o que a gente vai ter que fazer? É como se fosse os pontos e a gente vai ter que ligar, né? Fazer a construção dessa parábola. Primeira coisa, A, né, é quem está com x ao quadrado. Então, se A é 1, A é maior que 0. Então, a concavidade vai ser voltada para cima, tá bom? Então, ó, vai ficar mais ou menos isso daqui, ó. Tá bom? Então, está aí, concavidade voltada para cima. Todos esses valores que estão abaixo da linha do x, tá? Eles serão negativos. Todos os valores acima do x, eles serão positivos, tá? Então, como que eu escrevo isso, né? Olha só, deixa eu colocar aqui do ladinho. Se x, né, podemos colocar aqui, se x é menor que 2 ou x é maior que 4, né, tem-se, calma aí, tem-se f de x maior que 0, tá bom? Então, quer dizer, x menor que 2 e x maior que 4. Depois, se x for igual a 2 ou x sendo igual a 4, tem-se, acho que não pegou aí, f de x sendo igual a 0, tá? Agora, se x for maior que 2 e menor que 4, tem-se f de x sendo menor que 0, tá? Então, foi essa análise, ó, realmente. Só é negativo entre 2 e 4, né? Valores sendo menores que 4 e maiores que 2, né? Quando é maior que 4 e menor que 2, os valores são positivos. E quando x é igual a 2 e x é igual a 4, eles estão na linha, né? Então, x vai ser, f de x vai ser igual a 0, tá ok? Então, é essa análise que precisaremos fazer. Olha só, nesse segundo exemplo aí, a gente já tem menos x ao quadrado mais 2x. Então, vamos lá, vamos resolver vamos resolver a equação rapidinho. Vamos colocar fator comum em evidência, né? Então, vamos colocar o x em evidência. Menos x ao quadrado dividido para x é menos x. E 2x dividido para x é 2. Fecha, igual a 0. Então, x é igual a 0 ou menos 2x mais 2 é igual a 0. Menos x é igual a menos 2, x é igual a 2, né? Então, eu tenho esses dois valores. Então, eu vou montar aqui, ó,
o gráfico, aqui é y, aqui é x, não vamos ter o ponto em y, né? Na verdade, vamos, né? Porque vai passar aqui na origem, porque o c é 0. Como ele não está presente, então o c é 0. Então, eu tenho 0 aqui e tenho o 2 aqui, tá? Primeiro, a parábola é voltada para cima ou voltada para baixo? Vai depender do valor de A. Como A é negativo, a parábola é voltada para baixo, tá? Então, ele fica assim, ó. Tá? Então, todos esses valores que estão acima, tá? De x, né? Vai ser positivo. E os que estão abaixo serão negativos, tá? Como que a gente escreve isso? Quando x é menor que 0 ou x é maior que 2, a gente tem que f de x é menor que 0. Ok? Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Aí, tá? Agora, quando x é igual a 0 ou x é igual a 2, a gente tem que f de x é igual a 0. E quando x é maior que 0 e menor que 2, a função é maior que 0, tá bom? Então, é isso daí que vocês farão quando for pedir o estudo do sinal. Bom, galera, e agora, por último, a inequação, tá? Vamos resolver essa inequação aí, x ao quadrado menos 4x maior ou igual a 0. Então, o que a gente deve observar? Que f de x igual a x ao quadrado menos 4x é uma função quadrática, né? E para determinar os valores de x, para os quais f de x é maior ou igual a 0, é necessário estudar seus sinais, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver a equação do segundo grau, tá bom? Então, nós faremos o seguinte. Pegaremos aqui, ó, x ao quadrado menos 4x igual a 0. Vamos colocar fator comum em evidência, né? E aí, a gente chega a x igual a 0 e x sendo igual a 4, tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente monta, né? Aqui é 0, aqui é 4. A concavidade vai ser voltada para cima porque A é positivo, tá? Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 4. Para cima do eixo x, os valores são positivos. Para baixo de x, né? Os valores são negativos. Então, o que a gente pode observar, galera? A gente pode observar que x é maior que 0 e menor que 4, né? Logo, f de x vai ser menor que 0, tá? Quando x é menor que 0 ou x é maior que 4, o f de x é maior que 0, tá? Então, para resolver a inequação, deve-se considerar os valores de x tais que f de x seja maior ou igual a 0. Então, o que a gente tem aí, ó? A gente desenha novamente, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Por que eu falei nisso, galera? F de x maior ou igual a 0. Porque é o que o enunciado pede, tá? Ó, ele pede aqui que seja maior ou igual a 0. Então, para ser maior ou igual a 0, vai correr para esse lado aqui, né? E vai correr para esse lado aqui, que são os valores positivos, tá bom? Então, a solução dessa inequação é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 0 ou x é maior ou igual a 4. Então, sempre com muita atenção no enunciado, para você, de fato, responder o que a questão pede, ok?